Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, pastor Sinésio chegando com a leitura de hoje, Mateus capítulo 13. E desse capítulo, por uma razão muito óbvia, eu escolhi a seguinte palavra para nossa reflexão hoje: parábolas. Parábolas que no hebraico é mashal e no grego é parabolê. Em hebraico, a palavra para a parábola é machal, como vimos. Este termo pode se referir a uma história ou dizeres que ilustram uma lição moral ou espiritual. Os machalim, que é o plural de machal, são comuns nos textos do Antigo Testamento, como os provérbios de Salomão. O vocábulo se refere ao ensino por meio de analogias, conforme ordenado por Deus ao profeta Ezequiel, que é o 17, versículo 2. Machal é a sabedoria condensada. A parábola no Antigo Testamento frequentemente transmite verdades profundas de forma resumida. Um exemplo está em Provérbios 1:6. Também é uma mensagem espiritual. Através de comparações simples, Deus revela princípios divinos para Israel. No grego do Novo Testamento, parabolê significa colocar ao lado, indicando uma comparação ou ilustração. Por meio das parábolas, Jesus tornava as verdades espirituais acessíveis e memoráveis para os seus ouvintes. Um dos métodos de ensino de Jesus que frequentemente usava parábolas para ensinar verdades espirituais. Vimos isso no capítulo hoje em 7 parábolas. As parábolas revelam a verdade para os receptivos e ocultam-na aos incrédulos. Jesus as usava para ilustrar aspectos do reino de Deus, como o perdão, arrependimento e a justiça divina. E com tudo isso, nós podemos destacar 3 aspectos das parábolas. Primeiro, as parábolas como ensino divino. Em ambas as línguas, as parábolas são instrumentos de Deus para ensinar verdades profundas de maneira acessível e memorável. Elas revelam a capacidade de Jesus em usar o cotidiano para falar das coisas espirituais, algo que todos nós devemos fazer em relação aos que nos cercam e precisam entender as coisas de Deus. A dualidade das parábolas. Elas tanto iluminam quanto obscurecem, dependendo da atitude espiritual do ouvinte. Alguns dias atrás falamos sobre a dureza de coração. Esse é um fato que faz com que muitos não entendam as coisas de Deus hoje, como muitos não entenderam as palavras de Jesus no passado. Convite à reflexão. As parábolas servem como ferramentas pedagógicas. Elas não apenas comunicam ensinamentos diretos, mas também desafiam os ouvintes a refletirem e interpretarem as lições subjacentes. Nos tempos antigos, tanto hebreus quanto gregos usavam esse tipo de narrativa para engajar e instruir suas audiências de maneira eficaz. Concluindo, as parábolas nas Escrituras são mais do que histórias, são meios pelos quais Deus comunica realidades espirituais eternas, convidando os ouvintes à fé, ao entendimento e à transformação. A reflexão de hoje teve como objetivo instruir sobre essa forma como Jesus atuava e que muitos não entendem. Quero terminar lendo Mateus 13, versículos 10 ao 17, onde Jesus explica por que agia assim. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele a quem tem se dará,
e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com seus olhos, e não ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Mateus capítulo 14, já está na sua tela. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.